Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o primeiro vídeo da nossa série sobre o Simile 2D, que é um software utilizado para criação, edição e customização de moldes. É um software totalmente livre, open source e que vocês podem ter acesso no site que eu vou deixar aqui na descrição. A aula de hoje ensina como fazer uma saia reta e será ministrada pela professora Aline. Vamos ao vídeo! A gente vai apresentar o Simile 2D. Para isso, a gente vai usar como exemplo a modelagem, vamos fazer a modelagem da saia reta clássica que a gente encontrou no site da Marlene Mukai. Então, se a gente reparar aqui no molde de saia reta para o tamanho 38, tá? A gente percebe que a gente tem as medidas, os valores fixos, né? E pro Simile 2D é interessante a gente usar valores que sejam referenciados às medidas de circunferência de cintura, quadril, né? Por quê? Porque a gente mudando a pessoa, a gente não precisa fazer mais praticamente nada na modelagem, né? Porque o programa recalcula uma vez que ele está referenciado. Então, também no site da Marlene Mukai, a gente pegou aqui uma tabela de medidas, né? E vamos usar o tamanho 38, uma vez que a gente escolheu o tamanho 38 aqui. A gente vai fazer algumas contas aqui agora, porque isso é só dessa vez que a gente vai precisar fazer e depois não vai precisar fazer mais, né, para essa mesma peça de roupa. Então aqui, por exemplo, nesse quadrado aqui, nesse retângulo aqui mais externo, né, a gente tem o valor de 24. Esse retângulo daqui, ele é obtido pela circunferência do quadril, que nesse caso daqui é 92 centímetros. Então, como aqui é 1/4 da circunferência, né? Vamos usar aqui a calculadora para nos ajudar. A gente tem 92 divididos por 4, que dá 23. Então, ó, a circunferência do quadril é igual a 92 centímetros e 1/4 dessa circunferência, vou botar 1/4 quadril, deu 23 centímetros. O que significa que esse valor aqui, ele é, então, 1/4 do quadril mais 1 centímetro, tá? E esse valor aqui, ele também é importante, que ele é referenciado pela cintura. Quando a gente repara aqui, ó, a cintura, ela tem circunferência 70. Vamos usar a calculadora também mais uma vez para ajudar a gente. 70 divididos por 4 dá 17,5. Então, a circunferência da cintura é 70 centímetros e 1/4 da cintura é 17,5 centímetros. Mas qual será essa distância daqui? Ela vai ser 24 menos 5,5, ok? Quando a gente repara aqui, ó, dá um zoom, a gente tem 24 e 5,5. Então, essa distância é 24 menos 5,5, que vai dar igual a 18,5. Então, aqui a gente vai ter o quê? 18,5 e esse valor, então, ele é 1/4, né? Esse valor aqui, ele é 1/4 da cintura. Opa. 1/4 da cintura
mais 1 centímetro. Esse valor aqui de 20, ele é a altura, né, a distância aqui da cintura para o quadril. Então, ele é a altura do quadril. A altura do quadril aqui é 19 centímetros. Então, vai ser a altura do quadril mais 1. Vou guardar esse valor aqui da altura do quadril. Altura do quadril. A gente está guardando esses valores porque depois a gente vai precisar deles no Simile. E essa distância daqui é a distância, normalmente para uma saia reta clássica, é a distância da cintura até o joelho. Quando a gente repara aqui, a altura até o joelho é de 53 centímetros. Então, essa distância vai ser um pouquinho acima do joelho, né? Então, vamos marcar essa distância, guardar aqui a distância até o joelho de 53 centímetros, ok? Então, tendo esses valores, a gente já consegue ir lá para o Simile e fazer, então, o desenho referenciado por esses valores. Então, vamos abrir aqui o Simile 2D. Quando a gente abre o Simile 2D, a gente percebe que ele não tem muitas opções disponíveis, né? Estão inacessíveis. Então, a gente tem que vir aqui e clicar no New, para ele criar uma nova peça. Quando a gente clica no New, ele abre aqui essa janela e vamos colocar a peça como sendo a frente da saia reta da Marlene Mukai. Em unidades em centímetros, tem outras formas, vamos colocar centímetros. Ok. Quando a gente faz isso, a gente vê que ele criou aqui uma coordenada, x, y, e também colocou um ponto aqui. Esse comando aqui, em cima, ele nos ajuda a conseguir visualizar melhor essa área, tá? Então, a gente pode clicar no Zoom Out para ele diminuir. Esse daqui é um enquadramento melhor para o programa, tá? Então, vamos clicar nele, ver o que acontece. Ele colocou o ponto bem no centro da tela. Vamos chegar... diminuir mais esse enquadramento, a gente consegue ver que esse ponto está conectado aqui, né, com esse valor A. Então, agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É esse retângulo externo daqui. Então, esse ponto A, aqui no Simile, ele, no desenho aqui da Marlene Mukai, ele é esse ponto daqui. A gente agora vai ter que no Simile colocar esse ponto aqui, que vamos chamar de A1, depois esse aqui chamando de A2 e esse daqui chamando de A3. E aí a gente tem um retângulo externo e inicial, tá? Então, a distância do A até o A1 vai ser o quê? 1/4 do quadril mais 1 centímetro. Só que quando a gente tentar, que a gente vai usar aqui, a gente repara nessa barra lateral aqui, tem várias opções, tá? Que elas agora já estão disponíveis. E aqui embaixo, mais várias outras opções que ao longo dos tutoriais a gente vai usar toda ela, vendo toda a potencialidade do programa, tá? Mas agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse ponto A1 partindo do A. Então, a gente vai usar essa ferramenta daqui. Com essa ferramenta, a gente clica no A e clica em qualquer outro ponto aqui da tela. A gente vê que ele criou essa janela daqui. Ponto, a distância e ângulo. Então, a gente tem que entrar aqui. Qual é a distância que o outro ponto vai estar desse ponto A e qual é o ângulo que ele está. O ângulo a gente até já sabe que é um ângulo de 0 graus. A gente quer que ele esteja na horizontal. Tá? A gente também pode dizer qual é o tipo de linha. Se a gente quer que ele coloque a linha cheia, tracejada, tem algumas variações de tracejado. E aqui, se não quer colocar linha nenhuma.
e a cor da linha também pode escolher entre várias outras cores. Quando a gente cria aqui na fórmula, clica no auxiliar de fórmula, ele abre essa outra janela, em que aqui a gente pode inserir dados que são dados interessantes justamente para referenciar. Só que quando a gente percebe, está tudo vazio, a gente não tem como fazer nenhum tipo de referência. Por quê? Porque a gente ainda não tem um indivíduo cadastrado no Simile 2D. Então, vamos cadastrar agora esse indivíduo para a gente poder fazer a nossa modelagem referenciada a ele. Para isso, aqui no menu do Simile tem a aba chamada Medidas, que é o Simile Me, Open Simile Me. Mas no Windows ele é um programa separado. Quando a gente abre ele aqui, a gente percebe que a gente tem que criar então aqui um novo indivíduo, tá? A gente cria então um novo indivíduo, não vai ser um multisize, depois a gente vai ver como é que é isso, mas nesse momento não. E o tamanho base aqui dele, tá? A gente não tem como mexer, tá? Tamanho base e altura base, ok, a gente não vai se preocupar com isso agora. Então ele abre, quando a gente dá ok, ele abre uma nova tela aqui, em que a gente vai poder então inserir as medidas. Vamos clicar nesse mais vermelho, que são medidas conhecidas. Por quê? Porque o Simile, ele tem uma tabela com uma quantidade bastante grande de medidas possíveis. Quando a gente clica em qualquer uma delas aqui, a gente vê a figura de referência. Então, por exemplo, o 1 é a altura total. Ele está aqui, a gente consegue. O 2 é a altura do pescoço, costas até o chão, e por aí vai. Então, é importante, é interessante vocês explorarem essa ferramenta daqui, que realmente ela tem bastante coisa, tá? Então, quando a gente vem aqui, a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar da circunferência do quadril, da circunferência da cintura, da altura do quadril e da altura até joelho, tá? Nesse daqui, a gente consegue ver que o número 7 é a circunferência da cintura, então a gente vai marcar aqui, e o nome da variável vai ser esse nome aqui, o waist circ, ainda está no nome em inglês, e o 9 vai ser o hip circ. Então, para a gente não se esquecer desses nomes, vamos colocar eles aqui escritos. Então, aqui é o waist circ e aqui vai ser... Opa, aqui não é o waist, aqui é quadril. Então, aqui vai ser o hip circ, tá? E aqui vai ser o waist circ, que aí a gente agora não se esquece do nome da variável. E mais lá para cima, eu vi que tem o 20, que é a altura da cintura até o quadril, e o 19, que é a altura da cintura até o joelho. Então, vamos usar o 20 e o 19. Vamos abrir aqui para ver o nome dele completo, tá? Então, o nome dele vai ser Height Waist Side to Knee e Height Waist Side to Hip. Então, vamos guardar esses nomes de variável aqui também, para a gente não esquecer. Então, esse é height, waist, side to hip. E esse daqui vai ser height, waist, side to knee. Tá? Então, com isso, a gente sabe os nomes agora dessas variáveis que a gente vai precisar dela para colocar no Simile, e a gente marca aqui e dá um ok aqui embaixo. Nisso, a gente repara o quê? Que a tabela para esse indivíduo que a gente está criando foi montada. Aqui, se a gente reparar, está em vermelho. Por quê? Porque ele referencia essas
esses dois valores como sendo um cálculo da altura da lateral da cintura até o chão, menos a altura do joelho até o chão. Só que a gente pode sobrescrever isso, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, aqui onde está a fórmula, a gente vai tirar, tá? E vai usar o valor da tabela ali. Então, não pode ficar em branco, ele dá erro porque é campo vazio, e por isso que foi bom ter anotado o nome da variável, tá vendo? Então, é esse valor aqui que é 53. Vamos para o de baixo, a gente também vai lá no fórmula, vai tirar esse valor e vai colocar então agora o 19. E aqui, o waist circ, ele é 70 e o hip circ 92. Ok, então agora essas são as medidas mínimas que a gente precisa. Depois, se a gente quiser inserir mais, é só apertar esse mais vermelho em outro momento, em outra ocasião que a gente vai fazer isso, mas nesse momento são essas que precisam. Então a gente tem que salvar, a gente aperta o botão de salvar. E aqui agora então a gente vai colocar qual é o nome que a gente quer para esse arquivo. Então vamos colocar que é o tamanho 38 da tabela da Marlene, para a gente não se esquecer, tá? E a gente salva então esse arquivo, tá lá salvo. Agora a gente pode fechar o Simly.me, que a gente não vai precisar mais dele. Quando a gente chegar aqui no Simly 2D, a gente tem que vir de novo em medidas e fazer o load do indivíduo. Load indivíduo, tá? Aí agora sim a gente vai fazer o load desse indivíduo aqui, que foi o que a gente acabou de criar. E pronto. Agora vamos clicar de novo na ferramenta e tentar fazer o A1 referenciado. Vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente vem aqui, a gente clica no fórmula e agora sim a gente consegue ver a fórmula que a gente precisa. Então a gente sabe o que? Que esse valor foi um valor qualquer chutado, ele fica vermelho dando erro porque não pode ficar vazio, tá? Mas aqui a gente quer o que? A circunferência do quadril. Então vai ser a circunferência do quadril divididos por 4 mais 1 centímetro. E aí então a gente deu 24, perfeito, é isso que a gente quer. A gente dá o ok. E o ângulo, a gente quer que o ângulo seja de 0 graus, né? Porque a gente quer que fique na horizontal certinha. Ele colocou ali aqui. Vamos clicar de novo para a gente poder ver o enquadramento melhor. Tá lá. Quando a gente clica aqui, a gente vê os detalhes, tá? Então a gente tem do ponto base A até o ponto A1. O tipo de linha a gente pode escolher aqui, tem vários tipos tracejados, né? Esse cheio ou sem linha nenhuma, vamos escolher um tracejado. A cor, tem um monte de variações de cores aqui. E o comprimento, a gente consegue ver a fórmula. Se a gente precisar mudar a fórmula, a gente muda também. Como é que... Bom, então agora a gente já fez o ponto A1. Vamos fazer o ponto A2. Para o ponto A2, a gente tem que descer, né, do A. Vamos descer o quê? 52,5, que é o 53 menos 0,5 centímetros. Então, a gente clica nesse ponto A, clica num outro lugar qualquer, e aqui na fórmula a gente vai então apagar esse número que não foi um número qualquer, e a gente vai colocar o que? A gente vai colocar a altura até o joelho menos 0,5 centímetros, 52,5, ótimo, é isso mesmo que a gente quer. Agora o ângulo. Como é que a gente vai saber que ângulo é esse que a gente bota? No Simly, os ângulos funcionam da seguinte forma. Você tem a referência, que é aqui na horizontal, que é o 0, tá? Ou o 360 graus. Para cima, esquadrado, né? Com esquadramento, a gente tem o ângulo de 90 graus.
para a esquerda 180 graus e para baixo, enquadramento para baixo 270 graus. Como o nosso ponto A está aqui e a gente quer colocar o A2 nessa direção para cá para baixo, né? O A2 ele vai ficar aqui embaixo, ele vai estar o quê? Ele vai estar a 270 da referência que é aqui 0, tá bom? Então, aqui no ângulo a gente vai colocar então 270 e vai dar, vamos colocar também a linha tracejada preta e vai dar o ok. Então vamos apagar aqui esse nosso rascunho, tá? Ele criou ali o ponto A2. Para o A3 a gente vai usar essa outra ferramenta aqui, que você tendo 2 pontos, ele bota o terceiro esquadrado aqui. Então, a gente vai clicar aqui nessa ferramenta e vai clicar no ponto A1, no ponto A2, e ele vai botar o ponto A3 aqui exatamente a 90 graus, né, com o esquadramento. Para a gente poder fazer a reta, a gente vai vir aqui na ferramenta linha, vai clicar aqui na ferramenta linha. A ferramenta linha tem 2 possibilidades. A gente vai pegar a linha entre pontos. Vamos botar do A2 para o A3 e aqui a gente vai colocar que é pontilhado. De novo, pegar a linha do A1 para o A3 e colocar pontilhado também. Com isso, a gente tem esse quadrado mais externo aqui, tá? Agora vamos pegar e fazer esse ponto daqui, que é o ponto da cintura, tá? Esse ponto daqui, vamos chamar ele de A4 e aqui de A5, tá? Então, vamos fazer esses 2 pontos. O A4... Voltando aqui para o Simile, a gente volta para a ferramenta de ponto. O A4, a gente parte de A1 e desce, bota em qualquer lugar esse ponto. Vem aqui na fórmula. A gente vai descer o quê? Qual é o valor dele? Vai ser o valor da altura do quadril, que é esse high waist side to hip. É esse primeiro daqui. 19 mais 1, certo? Para dar o 20. Mais 20 centímetros, é o que a gente precisava. E o ângulo vai ser um ângulo de 270. Não vamos colocar cor nenhuma, já tem ali a linha tracejada. E aqui ficou o A4. Para o A5, a gente também pode usar a ferramenta de esquadrar do A para o A4. E ele fez o A5. E usar a ferramenta de linha para ligar, então, o 4 até o 5 e vamos colocar uma linha pontilhada. Então, com isso, a gente já fez esses pontos. Agora, vamos fazer os pontos aqui da cintura, tá? Ó, vamos fazer esse ponto daqui e esse daqui, que fica a uma distância de 1,5 centímetros para o ponto A. Então, vamos chamar esse ponto aqui de A6 e esse daqui que está nessa distânciazinha, vamos chamar ele de A7. A gente vem aqui para a ferramenta de ponto e o A6 ele parte do A e vem para cá a 0 graus. Com qual distância? Com a distância de 18,5, que é 1/4 da cintura mais 1 centímetro. Cintura é o waist circ. Então, apaga esse número qualquer que foi colocado aqui, vai ser o waist circ divididos por 4 mais 1 centímetro, tá? 18,5, ok. Ângulo 0, não vamos colocar cor nenhuma para essa linha, porque já tem uma linha tracejada ali. É o A6. E o próximo ponto, parte do A, vem para baixo, agora aqui numa distância fixa,
com o ângulo de 270 graus. E a gente também não vai colocar cor nenhuma nele, é o A7. Tá? Então, agora vamos fazer o quê? Vamos fazer essas duas curvas aqui, que é uma curva que vem para cá e uma outra curva que vem aqui. Então, uma curva que liga o A7 ao A6 e a curva que liga o A6 ao A4. Vamos fazer essa curva aqui. Para fazer a curva, a gente vai usar essa ferramenta aqui chamada curva no Simly, tá? Que a gente vê que tem essas possibilidades de curva aqui nela. A gente vai usar essa primeira daqui. E vamos traçar, então, uma curva do 7 até o 6. Quando a gente traça a curva, a gente vê que aqui do lado, a gente fica com umas opções para ela, tá? Então, quando a gente mexe aqui, ó, a gente percebe que a gente está mexendo ali no C2, tá? Eu gosto de botar esse ângulo aqui, então, de 180, né, pela referência. E esse daqui, ó, a gente está mexendo ali em cima, no C1. Então, aqui, ó, a gente bota o ângulo de 0 graus. A gente vai colocar um ângulo de 0 graus vindo para cá, tá? E aí, então, a gente mudando isso daqui, a gente muda a inclinação da curva. E aí, a gente não quer que fique com bico, a gente pode colocar ela ali. Vamos voltar de novo aqui com o ângulo de 0 graus. Isso é na mão mesmo que faz. Depois a gente pega essa curva de novo e vai fazer do A6 para o A4. E aqui é a mesma coisa, ó. Eu mexo, vamos colocar aqui um ângulo de 90 graus, tá? E aqui, ó, também a gente pode mexer, ó. Vamos colocar aqui um ângulo de 0 graus, tá? Mas pode ser outros ângulos. Então, ficou aqui. Agora, para poder fazer o resto do desenho da peça, a gente pega a linha e aí vamos traçar uma linha do A7 para o A2, uma outra linha do A2 para o A3 e uma outra linha do A3 para o A4. Ok? Então, agora a gente tem a peça da frente que fizemos o desenho. Como é que a gente faz agora para colocar a margem de costura, né? Colocar as coisas escritas aqui. A gente tem que vir em detalhe. Só que aí dá um erro. Por quê? Porque essa peça tem pontos aqui que a gente não usou, certo? Não são todos os pontos que compõem essa peça. Então, a gente precisa dizer isso para o Simly.me, tá? Para o Simly 2D, perdão. Então, para a gente poder fazer isso, a gente vem aqui embaixo, em detalhe, clica em detalhe e vai clicar nesse ícone aqui. Quando a gente clicar nesse ícone, a gente vai ter que marcar todos os pontos, começando em qualquer lugar, tá? Mas todos os pontos que compõem essa peça. E as curvas também. As retas não precisa, mas as curvas sim. Então, A7 é essa curva que vem do 7 e para o 6. É o A6, essa curva que vem do A6 para o A4, o A4, o A3, o A2. O A5 não precisa, porque a reta já liga 2 a A7. No final, a gente aperta o Enter. E ele vai apresentar, então, os pontos que você marcou. Clica OK. E ele, agora, quando clicar aqui em detalhes, ele vai, então, mostrar essa peça que a gente acabou de fazer a marcação. Clicando em qualquer ponto dela, com o botão da direita, tá? A gente fica com a possibilidade ali de abrir opções, e aqui em opções a gente vem em margem de costura. Na margem de costura, o default é 0,25, a gente depois pode alterar isso para 1, vamos colocar 1 aqui, tá? E o que a gente repara aqui do nosso desenho é que aqui a gente tem a dobra do tecido. Então, a gente não precisa ter margem de costura ali, né? Entre o 7 e o A2 não precisa ter margem de costura. Então, antes do A7, por exemplo, a gente bota 0.
e vai ver que vai tirar ali. Agora a gente vem para o A2 e depois do A2 a gente bota 0 aqui e vai no Apply. Seria interessante botar uma margem de costura maior aqui para fazer a barra. Então aqui no A2, antes dele, né, a gente tem aqui, ó, o A2, antes dele a gente vai colocar 3, tá? E vamos no A3, que é o outro ponto, e depois dele a gente vai colocar 3 também. Vamos visualizar como é que ficou? A gente vai em Apply e a gente vê aqui que ficou uma barra maior, dando OK, tá? Então a gente ficou com a barra maior. Vamos clicar de novo em um outro ponto qualquer, opções, porque tem mais coisas interessantes que a gente pode fazer. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer é escrever no detalhe, ali dentro dele, né? Então, vamos colocar aqui, essa é a peça da frente, e aqui a gente clica em Edit Template. Quando a gente vai em Editar Template, a gente fica com essa possibilidade de fazer um template novo nosso. A gente pode colocar aqui, por exemplo, a palavra frente. Cortar uma vez. Vamos colocar tecido dobrado, por exemplo, tá? Aí dá OK. E uma outra coisa interessante aqui é clicar em fio, que vai ser aonde é o fio reto da peça. Vamos colocar essa marcação bem grande, de 30 centímetros, e ele vai ficar 90 graus, né, da peça. A gente pode mudar essa forma. Agora a nossa marcação, né, de label não foi visualizada. Por quê? Porque aqui em label a gente fez o template, mas a gente tem que clicar aqui em labels e a gente tem que dizer que ela vai estar visível, tá? Vamos colocar uma largura de 10 e uma altura de 10, mas a gente podia colocar outro valor aqui. É só para a gente ver como é que ele vai ficar, tá? Então, a gente bota aqui, frente, cortar uma vez, tecido dobrado. Agora, vamos fazer a peça de trás, a peça das costas. Vamos voltar aqui para o desenho, clica aqui de novo no desenho, e aí vamos criar uma nova peça. Essa nova peça que a gente vai criar, então vai ser costas, saia, reta, Marlene Mukai. OK. Quando a gente cria essa nova peça, a gente vai fazer, então, todo esse procedimento. Onde é que foi parar? A gente dá um zoom best fit e a gente vê ali que ele botou o ponto B, tá? Ele botou ali o ponto B. Então, para o ponto B, agora, no nosso desenho, então, o ponto, vamos usar uma cor aqui que ainda não foi usada, verde. Então, aqui, esse é o nosso ponto B, tá? Aqui vai ser, então, o B1, esse outro, o B2, esse daqui, o B3. Vamos marcar logo esse daqui, B4. Esse daqui é o B5. Aqui a gente vai ter uma pence, tá? Vamos fazer então o cálculo aqui, porque a gente tem outros valores. A gente tem o valor de 24,5, a gente tem uma pence aqui de 2, aqui é 2,5 ao invés de ser 5,5. Então, vamos voltar lá para a nossa calculadora nos ajudar aqui. Vamos pegar a calculadora aqui de volta, né? Então, a gente tem esses valores aqui, ó, de 24,5 com 2,5 e tem 1 centímetro vindo aqui antes, né? A cintura não está exatamente aqui, ela está um pouquinho aqui na frente. Então, 24,5 menos 1 daqui da frente, vamos tirar esse valor e vamos tirar esse daqui, menos 2,5, deu 21. Então,
esse valor daqui, desse ponto daqui, depois do 1 centímetro até aqui, a gente tem 21 centímetros, tá? A gente sabe o quê? Que 1/4 da cintura é 17,5. E esse 21, o que tem dentro dele aqui? Tem a pence aqui dentro dele de 2 centímetros, tá? Então, se a gente retira essa pence, 2 centímetros, a gente fica com 19, tá? 19 para 17,5, quanto que fica faltando? Menos 17,5 é igual a 1,5. O que significa o quê? O que significa que a gente tem 1/4 da cintura, então esse valor ele vai ser 1/4 da cintura, mais 1,5, mais 2 da pence. Ok? É esse valor aqui de 21. Vamos conferir? 1/4 da cintura, 17,5. 17,5 mais 1,5 mais 2, 21. Legal. Mais 1 que está aqui, mais 1, mais 2,5 que tem aqui, 24,5. Ótimo. E agora, o que é esse 24,5? Então, a gente já fez a conta de quanto é esse valor aqui. Mas e o do quadrado mais externo, que é o que a gente precisa desenhar primeiro? Ele vai ser o quê? Ele vai ser referenciado pela circunferência do quadril, que vai ser o quê? 1/4 é 23. Mas 24,5 menos 23 é o quê? 1,5. Então, esse valor daqui, vamos mudar a cor, vamos colocar um vermelho aqui. Então, para esse valor aqui de 24,5, ele é o quê? Ele é 1/4 do quadril, que é 23, mais 1,5 centímetros, que vai dar esse 24,5. Então, ótimo, a gente já usou aqui a calculadora. Obrigada por nos ajudar aí, calculadora. Agora vamos começar com o B. A gente volta aqui para a ferramenta do ponto, pega um ponto, clica no B, clica em qualquer lugar, aperta a função de fórmula, tira esse valor qualquer que a gente colocou, e agora a gente está querendo fazer o B1, que vai ser 1/4 do quadril mais 1,5 centímetros. O quadril é o hip cirque, então a gente vem aqui, hip cirque, divididos por 4, mais 1,5, 1,5, tem que ser 24,5, deu certinho, ok. E o ângulo vai ser de 0 graus. Vamos colocar também uma linha tracejada para o B. Agora, para o B2, a gente vem do B, clica em qualquer lugar, vem na fórmula, tira esse valor qualquer que foi inserido. Ele vai ser o quê? Vai ser a altura até o joelho menos 0,5. A altura até o joelho é esse nome aqui grande, esse segundo daqui, menos 0,5. Deu 52,5. Ok? Dando ok. Vamos colocar pontilhado também, preto, tá? E usar essa ferramenta aqui para fazer o esquadramento de B1 com B2, formando ali o B3. E vamos colocar a ferramenta da linha. Vamos ligar B2 a B3 com uma linha pontilhada e, de novo, pegar a ferramenta da linha B1 até B3 e dizer que é uma linha pontilhada. Ok? Agora o próximo ponto vai ser o B4 e o B5. Para o B4 e o B5, a gente volta para a ferramenta de ponto, vem para cá, do B1,
vem para cá para baixo, tá? Vai na fórmula. O B4 vai ser o quê? O B4 vai ser a altura do quadril, que é esse nome grande aqui, a altura do quadril, mais 1 centímetro. Ok? Com um ângulo de 270 graus e não vamos colocar linha nenhuma, tá? Vamos usar essa ferramenta do B até o B4 e a gente tem ali o B5 e vamos usar a ferramenta de linha para ligar o B4 até o B5 e uma linha tracejada aqui, ok? Então agora aqui no desenho vamos fazer qual ponto? Vamos fazer esse ponto daqui, vamos chamar ele de B6 e vamos fazer esse ponto daqui chamando ele de B7, tá? Repare que esse ponto aqui, B7, ele tá a 1 centímetro daqui e a 2 centímetros daqui, tá? Aqui é o valor 2 e aqui o 1. Então, o 1 tá na horizontal e o 2 tá aqui na vertical, tá? Então, vamos criar esse ponto. Para criar aqui, vamos pegar a ferramenta de ponto e a gente vai vir o quê? A gente vai caminhar 1 centímetro para cá, 1 centímetro a 0 graus. Vamos chamar ele de... vamos chamar B9, que é um número qualquer que não vai ser B7 nem B6 para não atrapalhar a gente, né? Então, B9, vamos vir com o outro daqui para cá para baixo, que então essa altura é 270, vamos chamar de B8, tá? Vamos colocar linha nenhuma ali, do B9 acabou ficando com uma linha, vamos tirar a linha. São pontos auxiliares para a gente poder traçar o B7, que vai ser o esquadramento aqui do B9 com o B8, tá? E vamos chamar ele de B7 para ficar igual o que a gente tá vendo aqui. Então, B8, o B9, tá? E o B7 aqui esquadrado. Aí agora a gente vai ter que criar um outro ponto que vai ser, agora sim, o ponto que vai vir daqui vai ser o B6, tá? Então, esse ponto daqui, ele vai ser... Desculpa, ele não parte daqui, ele vai partir do B9, né? Esse ponto está partindo aqui do B9 e está vindo aqui para o B6. Então, vamos pegar a ferramenta, partir do 9 e vir para cá. Então, quando ele parte do 9 e vem para cá, ele é o quê? 1/4 da cintura, o ângulo é 0 graus, vamos pegar aqui a fórmula. Ele vai ser 1/4 da cintura mais 1,5 mais 2 da pence, tá? Vamos apagar esse valor qualquer. Então, cintura divididos por 4 mais 1,5 mais 2 da pence. Deu 21, que é o valor certinho que a gente precisava. Vai dar o ok. Não vamos colocar cor nenhuma, linha nenhuma, e o 6 tá ali, tá? Então, agora vamos fazer a pence. Como é que a gente vai fazer a pence? A pence, se a gente traçar aqui uma reta, só para a gente visualizar melhor, do B7 até o B6, vamos colocar ela numa outra cor, vamos colocar ela numa cor violeta, tá? Para informar que é uma reta auxiliar, né? A gente tem o quê? A gente tem que essa pence daqui, ela tá no meio, entre B7 e B6, e ela tá com 10 centímetros de altura. Então, para calcular o meio, aqui já tem uma ferramenta que faz isso, que é essa ferramenta daqui, ó. Ela bota o ponto exatamente no meio entre dois segmentos. Então, a gente clica nela e a gente vai dizer que o segmento é o B7 até o B6. Ele vai colocar o ponto que ele está chamando de B10, ele vai colocar exatamente no meio desse segmento, tá? Então, aqui
é o ponto B10. E esse ponto B10, ele vai ser o meio aqui da pence, tá? Mas a gente quer o quê? A gente quer que a pence tenha 2 centímetros, vai ter 1 centímetro para cá para a esquerda e 1 centímetro para cá para a direita. Então a gente vai usar uma outra ferramenta que também vai nos ajudar a fazer isso, que é essa ferramenta daqui, ponto a uma distância sobre a linha. Então você vai clicar nessa ferramenta, você vai dizer que a linha de referência sua, ela começa no 10 e vem até o 7, e esse comprimento vai ser de 1 centímetro. E ele vai colocar ali então o B11 nesse 1 centímetro até o B10. E a gente vai usar a mesma ferramenta, começando do segmento B10 até o B6, e também vai dizer que tem 1 centímetro, que é o B12, tá? E uma outra ferramenta agora que a gente precisa é o quê? A gente precisa ter esse esquadramento aqui de 90 graus para descer essa pence de 10 centímetros. Tem uma ferramenta que também faz isso, que é essa ferramenta daqui, ponto ao longo da perpendicular. Então a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que a perpendicular a gente quer que seja dessa linha aqui, do B10 até o B7, ele até já faz a indicação de onde vai ficar. E a gente vai dizer que o comprimento é 10 centímetros e vai dar o ok. E ele botou ali o B13, tá? Então, a gente já fez um desenho inicial da pence, mas ele tem uma ferramenta muito interessante. A gente vem aqui em operações. Essa ferramenta daqui, ela calcula a pence real, porque ela já vai fazer o tecido, né? Como é que a gente vai precisar. Então, esse é do segmento B7 até o B6, e a pence é B11, B13 e B12. Então, ele criou 2 pontos aqui, que foram esses pontos B14 e B15, que são o que ele chama, então, de pence verdadeira, tá? Então, agora a gente vai ligar para formar a peça do B7 para o 14, 14, 13, 15, do 15 para o 6, ok? Então, vamos lá criar a peça. Para criar a peça, apertando em detalhe, e nessa ferramenta aqui de criação. E a gente vai, então, vamos antes de criar a peça, não, vamos fazer as curvas e linhas, né? Então, vamos pegar primeiro aqui a curva do B7 para o B14. A gente aqui pode fazer, então, a alteração, tá vendo? Vamos colocar esse ângulo daqui a 180 graus, tá? E esse daqui a 0 graus, né? E aqui a gente pode ir, então, variando aqui. Tá? Pro B14, e a gente pode botar uma linha do 14 pro 13, uma outra linha do 13 pro 15. A gente pode pegar essa linha daqui do 13 e botar ela em branco, né? Aqui do 15 para o 6, também vamos colocar uma linha, porque tá bem linha, né? Vamos pegar lá a ferramenta da curva e vamos criar uma curva aqui do 6 para o 4. Vamos botar ela vindo aqui com 90 graus. E essa daqui, vamos colocar ela praticamente aqui, 0 graus, bem pouquinho, né? Ficou bom. Aí vamos pegar aqui a ferramenta da linha e vamos continuar aqui o desenho, uma linha de B4 para B3, uma outra linha de B3 para B2, uma outra linha de B2 para B5. E agora de B5 para B7 também vamos colocar uma outra curva.
Colocar uma curva aqui de B5 para B7. Colocar aqui 90 graus e esse daqui colocar 180 graus. Tá, então a gente fez a curva ali. E agora então vamos fazer, vir aqui no detalhe, clicar nesse botão e marcar os pontos. Podemos começar em qualquer lugar, tá? Então vamos começar, por exemplo, aqui, B6, essa curva, B4, B3, B2, B5, opa, esqueci ali, B7, essa curva daqui, B14, B13, B15, e a gente clica o Enter aqui. Aqui, não sei se vocês repararam que eu cometi um erro, que eu esqueci a curva, né? E depois eu cliquei. Então, se a gente reparar, ó, a peça começou em B6, foi para a curva, B4, B3, B2, B5, mas entre B5 e B7 tem uma curva. Então, aqui eu posso passar ela para cima. Entre B5 e B7, B7, 7, 14 é uma curva, 14, 13, 15, e aí eu venho e ok. Tá? Então, agora, quando eu clico em detalhe, vai aparecer ali a minha peça, que a gente vai clicar em qualquer ponto dela, opções, e aí vamos colocar agora, por exemplo, a margem de costura. Margem de costura, 1 centímetro, e aplica. Aí agora aqui vamos colocar do B2 para o B3, antes do B2 3 centímetros, depois do B3 3 centímetros, e temos a nossa barra ali feita. Vamos colocar o fio, vamos colocar ele grande, 30 centímetros, e no label vamos colocar então aqui costas, e no template vamos escrever então aqui costas, cortar 2 vezes, cortar 2 vezes, acho que não precisa, né, de mais coisa. Ok. Quiser escrever mais coisas, aí a gente tem que dizer que ele tem que ficar visível. Vamos colocar também 10 centímetros, 10 centímetros. Ok. Ficou ali com aquele empty, né? Vamos ir de novo em opção e tirar ele. Edit. E a gente aperta aqui o menos, ele sai. Ok. Ok. E aí aparece ali, cortar 2 vezes. A gente pode mudar aqui depois se a gente quiser, tá? Tá maior, menor, ok? Então agora fizemos o desenho da peça, a gente clica aqui em Layout e aperta esse botão daqui de cima do Layout. Aí ele vai ter alguns parâmetros, pode ser uma folha de papel A0, tá? Eu gosto de botar o cortar automaticamente no comprimento, unir páginas se possível, tá? E aí ele vai fazer um cálculo inicial. Eu achei que ele ainda pode, ficou estranho, eu acho que ele pode aproveitar melhor o papel. Aí eu posso clicar aqui na configuração, abre de novo. Eu posso, por exemplo, mudar o papel, botar de novo essas... Ainda não ficou legal. Isso daqui a gente pode botar que ele pode rotacionar as peças. Não fez diferença ali, permitindo isso. Vamos ver se a gente consegue
Isso aqui a gente pode ir alterando. Vamos ver se a gente mudando o papel. Se fica menor, ele dá aí, ó. Ele botou em 2 papéis, tá vendo? Botou as costas num papel e a frente numa outra página. Também tá legal. Vamos ver se diminuindo mais o que ele faz. Aí já dá erro dizendo que a peça é maior do que o papel, né? Então não pode. Então vamos voltar pro A2 e vamos dizer cortar automaticamente, unir a peça. Bom, agora ficou um pouco melhor. Você vai vendo que ele vai... a gente pode ir brincando com isso daqui, né? E conforme a gente vai brincando, às vezes a gente consegue uma alteração melhor, tá? Mas ok, ele fez assim, então vamos salvar. Agora a gente em nenhum momento salvou, a gente deveria até ter salvo antes, né? Vamos botar aqui saia, vamos salvar aqui com esse nome, saia reta Marlene Mukai. Ok? Aí aqui, clicando esse botão aqui, ele exporta, tá? Ele pode exportar para PDF e aí ele vai criar o PDF. Botou aqui no desktop, ó. Eu abrindo no Adobe Acrobat, se eu mando imprimir, eu posso colocar aqui o modo de impressão pôster, tá? Que ele vai imprimir aí a saia. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por ficarem com a gente até aqui. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever e divulgar o canal. Até a próxima!